Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição central. Estamos chegando ao final da lição desse trimestre. Nesse trimestre todo, nós estudamos como interpretar a Bíblia. E essa semana que passou, nós estudamos sobre vivendo pela palavra de Deus. Esse é o último tema. Estamos no 13º sábado. Bom, mas antes de abrir a Bíblia com você, antes de recapitularmos a lição, eu quero lembrar você do Impacto Esperança, que vai acontecer no dia 31 de outubro. Você já fez seu pedido? Se você já fez, eu quero te dar uma boa notícia, talvez você não esteja sabendo. Nós poderemos pagar em 4 vezes. Então, se você já fez, faça, multiplique por 4 o seu pedido. Assim você conseguirá alcançar muito mais pessoas e nós estaremos pregando o evangelho. Caso você ainda não tenha feito, dá tempo. Então procure o tesoureiro, ou o diretor do Ministério de Publicações, ou o ancião ou o diretor da igreja. E faça seu pedido, e assim nós com certeza nos uniremos como um grande exército para fazer essa grande distribuição e impactarmos a nossa cidade, o estado, o Brasil, o mundo, porque o mundo precisa da maior esperança. E é justamente fechando o trimestre que nós temos de vivendo pela palavra de Deus que a gente tem que compartilhar isso com outras pessoas, né? E Tiago capítulo 1, verso 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então nós temos que não simplesmente ouvir o que a palavra está dizendo, mas também colocar em prática, né? E uma boa maneira de fazer isso é pregando o evangelho e compartilhando o evangelho com outras pessoas. Muito bem. Olha, você me fez lembrar de algo interessante. Importante, na verdade. Jesus, ele chamava os fariseus de hipócritas. A palavra hipócrita na época não era uma palavra, um xingamento. Como nós hoje sofremos uma semântica, né? E hoje nós entendemos como algo pejorativo. Mas a palavra hipócrita significava ator. Aquele que apenas está imitando ou então está fazendo algo que não é exatamente aquilo que ele faz, aquilo que ele é. Né? Ele está apenas interpretando um papel, melhor dizendo. Então, hipócrita era isso. E quando Jesus se referia aos fariseus como hipócritas, ele estava querendo dizer o quê? Os fariseus conheciam muito da Bíblia. Eles eram doutores da lei. Eles eram os rabis da época. E ser chamado de fariseu na época era um grande elogio. Acontece que eles eram chamados de hipócritas por Jesus porque eles não faziam aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam. Tem até uma frase muito popular no nosso Brasil afora, que diz assim, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Era basicamente isso a vida do hipócrita. Então, adianta eu conhecer bem as Escrituras e não colocar em prática? Você já sabe a resposta, né? Com certeza não. Exatamente. Antes da gente recapitular os temas que foram postos pela lição, vamos fazer uma oração, né, para começar? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra para guiar a nossa vida. E como a lição veio falando ao longo da semana, que o Senhor nos ajude a colocar em prática isso que nós aprendemos e não apenas sermos conhecedores. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Zeca. A palavra viva de Deus e o Espírito Santo, elas são ligadas mesmo? A palavra é viva. O Espírito Santo, o que ele tem a ver com a palavra, hein? O Espírito Santo tem alguma coisa a ver com a palavra, ô, pastor Zeca? Ou ele é simplesmente uma pessoa da Trindade? Tem algumas pessoas que dizem assim, né, que a letra é morta, mas o Espírito vivifica. É um texto de 2 Coríntios. E eles vão dizer, então, que se a gente ficar só nisso daqui, se a gente focar só na Bíblia, a gente não vai deixar o Espírito Santo trabalhar. Mas o que Paulo está querendo dizer é justamente que a gente possa deixar que o Espírito Santo fale a nós através da palavra de Deus. Afinal, foi ele que inspirou as Escrituras, ele que ajudou os profetas e apóstolos a escreverem esse texto. Então, nós temos que pedir para que ele ilumine a nossa mente e nos transforme a partir da verdade. Então, a gente vê Jesus falando o tempo inteiro que é a verdade, que é a palavra que vai nos transformar, é a palavra que vai tocar no nosso coração. E é justamente esse instrumento aqui, que Paulo chama de espada, que o Espírito Santo usa para mexer na nossa vida, né? Em Filipenses, o apóstolo Paulo, aproveitando aí o gancho, Filipenses 2, 12 a 16, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos agir de modo irrepreensível, obedecendo e preservando a palavra de Deus, né? Mas agora, sabe uma frase que eu acho muito bonita?
Eu não sei quem foi que disse essa frase, pastor Zeca, mas essa frase eu acho muito legal. Diz assim: a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do seu lado. Exatamente. Né? E o Espírito Santo é o autor das Escrituras. Apesar de terem sido dela ter sido escrita por homens, o autor é Deus. E é muito claro, o apóstolo Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o responsável, o agente responsável a inspirar os homens é o Espírito Santo. Ele que dá a inspiração, ele que dá o dom, ele que revela a palavra de Deus, né? O próprio Jesus disse isso em João 16, que fala que o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Então não tem como a gente alcançar a verdade aqui na Bíblia se não for pelo trabalho do Espírito Santo. E isso a gente vê dentro da própria vida de Jesus, né? Com certeza. E é interessante o seguinte: como que nós podemos aprender de Jesus sobre a Bíblia? Primeiro ponto, nós sabemos ali pelas Sagradas Escrituras, ali tanto em Mateus, Lucas, nós vemos que Maria cuidadosamente instruiu Jesus quando ele ainda era pequeno. E acontece que com apenas 12 anos de idade, quando ele estava no templo, ele conversou sobre as Escrituras como alguém que, como um doutor, como um verdadeiro doutor da lei, como um verdadeiro fariseu, como um verdadeiro rabi, com apenas 12 anos. E todas as pessoas que estavam ali ficaram atônitas, vendo o nível de conhecimento e sabedoria que Jesus tinha. Agora, percebemos uma coisa aqui, né, pastor Zeca? Que Jesus era um estudioso da Bíblia desde pequeno. Ele conhecia a Bíblia, ele decorava textos bíblicos. Então tem gente que acha que a gente não precisa decorar, a gente precisa ler, guardar de forma assim subjetiva no coração e só apenas não se esforçar para gravar os textos bíblicos. Mas Jesus, ele é um exemplo para nós, ele é o maior exemplo, né? E ele gravava os textos bíblicos. Ele gravava muitos textos, tanto que ele falava, ele recitava muitos textos bíblicos, né, pastor Zeca? Exatamente. Na escola, na educação, as pessoas falam muito contra, assim, só decoreba. Só que você já parou para prestar atenção no que significa a palavra decor? Eu sei essa coisa de cor. A expressão vem do latim. Cor, em latim, quer dizer coração. Então, de cor, quando você sabe uma coisa de cor, quer dizer que você sabe ela do seu coração. Então, é que você colocou ela no seu coração. E é justamente o que Jesus fazia. Salmo 119, verso 11, diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Né? Então, colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, as palavras de Deus, vai transformando a nossa mente. Né? É muito importante isso. Interessante. Agora nós vamos ver um exemplo aqui bem legal. E é bem, assim, intrigante. Pastor Zeca, nós sabemos que existem muitas denominações religiosas cristãs, sejam elas protestantes, católicas e de outras ramificações também que são cristãs. A pergunta é, todas essas que usam a Bíblia Sagrada, por que, apesar de usar o mesmo livro, tem tanta diferença? E agora, hein, pastor Zeca? Tem muitas que não param para prestar atenção no contexto do que está dentro da Bíblia. Né? Eles leem um texto da Bíblia, eles dão algum estudo bíblico, mas são textos jogados dentro da Bíblia que concordam com o pensamento deles. E a gente vê isso isso acontecendo dentro da própria Bíblia, e não é um exemplo muito bom, né, pastor? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Tem duas igrejas. Esqueça o nome da placa, independente da placa da igreja ali. Mas são placas diferentes, tá bom? São denominações diferentes. Uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. E ambas estão usando a Bíblia. Como é que eu faço para saber qual está falando a verdade? E agora? As duas estão usando a Bíblia Sagrada. Como eu faço para saber qual das duas está falando a verdade? E agora, pastor Zeca? Pergunta difícil. Mas aí eu já falei o primeiro ponto, que é o contexto em que está inserido. E quando a gente aprende com Jesus em especial, a gente percebe que Jesus, lá em Lucas capítulo 24, quando ele encontra os discípulos de Emaús, né, voltando ali logo depois da ressurreição, a Bíblia fala que Jesus passou a expor-lhes o que acerca de si foi dito em todas as Escrituras. Ou seja, quando você pega o todo da Escritura, o contexto completo da Escritura, a gente consegue entender quem de fato está apresentando uma visão coerente de acordo com a Bíblia e quem está apresentando uma visão que é incoerente de acordo com a Bíblia. Pois é, então a palavra-chave é contexto, né? Contexto. Então, contexto. Texto fora de contexto é motivo para pretexto,
Olha aí. Essa frase eu aprendi com um grande evangelista da nossa igreja. Texto fora de contexto pode se tornar um pretexto. Bom, vamos ver aqui, tirar as duas igrejas de cena. Tinha comparado duas igrejas. Vamos colocar Jesus e Satanás. E aí? Quem estaria falando a verdade, hein? Vamos ver? Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 4, versículo 8, também do versículo 10 a 12, nós vemos a tentação de Jesus, lá no deserto. Lembra que Jesus ficou 40 dias jejuando, e aí quando completou 40 dias, Satanás apareceu para ele como um anjo e tentou persuadir Jesus a abandonar a missão. E olha só o que aconteceu. Jesus estava lá, e aí Jesus ficou com fome, 40 dias de jejum. Aí Satanás olha para Jesus e fala, veja, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com muita fome. Ele tinha poder ou não tinha para transformar as pedras em pães? Com certeza. Ele multiplicou os peixes, os pães. Ele não teria poder para fazer uma pedra se transformar em pão. Ele transformou a água em vinho. Ele poderia muito bem fazer aquela pedra se transformar num pão. E o sabor que ele quisesse, né, pastor Zeca? Podia ser um pão de batata, um pão de mandioca, um pão de trigo integral. Bom, mas Jesus responde de que forma, pastor Zeca? Qual foi a frase que ele usou mesmo? Está escrito. Está escrito. Né? As frases que ele repetia ao longo das tentações, nesse caso, ele cita um texto de Deuteronômio que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, está escrito. E aí Satanás fala, opa, então Jesus usou a Bíblia? Então também vou usar. Ele transportou Jesus dali até o pináculo do templo. E lá no pináculo do templo é mais ou menos a altura de um prédio de 13 andares. Olha a altura. Lá em cima da ponta do templo. Colocou Jesus lá em cima e falou assim para Jesus, lança-te daqui abaixo, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar, para te livrar, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus tinha usado a Bíblia e Satanás resolveu usar a Bíblia. Mas aí Jesus responde com outro texto bíblico, né, Zequinha? Qual que foi? Exatamente. Satanás usou o texto de Salmo 91. Inclusive, muita gente tem usado esse texto atualmente, né, que fala que vai livrar até das pragas e tudo mais. Mas Jesus nos ensinou uma lição muito importante que serve para o momento que nós estamos vivendo. Ele citou um outro texto que diz assim, olha, você não deve tentar ao Senhor teu Deus. Ou seja, eu sei que Deus vai me proteger, mas não é por causa disso que eu vou me jogar na frente do perigo, porque Deus vai me proteger. É como se eu estivesse pondo Deus à prova de uma maneira irresponsável da minha parte. Se Deus me mandou ir pregar numa zona de guerra, eu vou lá porque eu sei que Ele vai me proteger. Agora, se eu falar assim, eu sei que Deus vai me proteger mesmo, e eu me jogo num covil de serpentes, por exemplo, por vontade própria, sem ser o pedido de Deus, eu vou estar com o meu risco próprio, né? Não vou estar seguindo a vontade de Deus, eu vou estar tentando ao Senhor nosso Deus. E é o que acontece hoje em dia, né? A gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque Deus protege, mas eu também não vou me arriscar, me jogar no perigo por qualquer motivo, né? Então, pastor Zeca, usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento aí enquanto está esse surto de Covid, não é falta de fé, né? Não é falta de fé. É prudência. E olha só, não termina por aí, porque Satanás usou o texto bíblico e aí Jesus rebate, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se Jesus se jogar de lá, não sei o que aconteceria. Não sei. Talvez Deus o livrasse, não sei. Então, aqui não está revelado o que Deus faria. Porém, uma coisa é certa. Como o pastor Zequinha falou, a gente não tem autoridade para se colocar em situações de risco, porque nós queremos testar a Deus. Então, nunca teste a Deus, porque aí você vai se dar mal. Entendeu? Deus não é um ser que deve ser testado, porque Ele é Senhor e eu sou servo. E aí o diabo insiste. Só que aí o diabo muda a trajetória, porque primeiro ele usou a fome de Jesus para tentar, não conseguiu. Aí ele usou um texto bíblico fora de contexto, porque esse texto de Salmo 91 não está nesse contexto. Não está no contexto de você se colocar numa situação de perigo para Deus te livrar. Então ele tirou o texto de contexto. Aí que está o problema. Quando você tira o texto de contexto, você arruma um pretexto. E aí, por último, o que acontece? Satanás transporta ele para um monte bem alto. E ele mostra todos os reinos do mundo, as suas riquezas, suas belezas, todas as coisas maravilhosas dos reinos do mundo.
E ele então fala assim para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus responde: está escrito, somente ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Aí Jesus usa um dos mandamentos, né? Tanto o primeiro mandamento que fala não terás outros deuses diante de mim, quanto o segundo mandamento que fala de não fazer para ti imagens de escultura, nem adorá-las. Então Jesus usou um dos mandamentos ali para rebater Satanás, usou a Bíblia Sagrada. Satanás foi combatido por Jesus pela Bíblia, porque ele usou a Bíblia dentro do contexto. Exatamente, isso já ensina uma coisa muito importante para nós, que a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. A Bíblia que ele decorou e que ele usava como ferramenta contra Satanás e também para ensinar as verdades do Evangelho era o Antigo Testamento. Então, Jesus ele não veio para abolir o Antigo Testamento, ele não veio rebater o que estava escrito, ele veio, como ele mesmo disse, para cumprir, né, para colocar em prática, para mostrar aquilo que de fato o Antigo Testamento ensinava. Ô pastor, agora o senhor entrou aí num tema, porque é o seguinte: o que está acontecendo hoje? Tem muita gente colocando Jesus contra a Bíblia. Não sei se você já viu isso ou se você já fez isso. Eu já fiz, infelizmente. Mas Deus já me perdoou, né? Já pedi perdão, já me converti. Então, quer ver um exemplo? Não devemos guardar o sábado, porque Jesus trabalhou no sábado. Eu estou colocando Jesus contra a própria Bíblia. Você acabou de citar um texto aqui, né? Não vim abolir a lei, nem os profetas, Mateus 5,17. Não vim abolir a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Porque passará o céu e a terra, pode passar o céu e a terra, mas nem o i, nem o tio passará da lei. E aí ele fala assim, ele continua falando, que ele não veio abolir nem a lei, nem os profetas. E ele falou que se alguém ensinar que foi abolido, posto que dos menores mandamentos, ele será desconsiderado no reino dos céus. Então, nem ensinar alguém eu posso, quem dirá, né, acreditar num negócio desse. Bom, mas enfim. Ou seja, Jesus não está contra a Bíblia. Jesus veio para cumprir e não veio para abolir aquilo que ele mesmo falou. Porque se você for parar para pensar, Jesus estava lá no Monte Sinai com Moisés. Ele estava lá dando os mandamentos para Moisés. E aí, de repente, ele vem em carne e fala, não, a gente não precisa mais. E aí muita gente fala, não, mas nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos mentir, nós não podemos adulterar, nós não podemos cobiçar a coisa do próximo, nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, nós não devemos colocar outro Deus no lugar de Deus, nós não devemos adorar a imagem de escultura, e aí pula o quarto mandamento, que é o sábado. Entendeu? Só o sábado que incomoda as pessoas. E aí Jesus aparece lá em Marcos 2:27, falando, eu sou o Senhor do sábado. Olha isso. Tem um texto mais categórico para mostrar que quem quer seguir Jesus precisa ser um observador do sábado, porque o próprio Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Então, se você parar para pensar, pastor Zeca, Jesus não está contra a Escritura, né? Pelo contrário, ele está ali exaltando a Escritura. Ele exalta a Escritura ao longo de todos os 4 evangelhos, né, que recontam a história de Jesus. E é com Jesus que a gente aprende também que a gente tem que passar momentos mais tranquilos junto com a palavra de Deus. Às vezes a gente espera uma revelação muito especial, a gente espera, sei lá, um anjo aparecendo nas nuvens do céu para dar alguma notícia para a gente, mas o que a gente percebe ao longo dos textos bíblicos é que a gente tem que esperar com paciência para que Deus mostre para a gente, especialmente através da sua palavra, que é algo simples, algo que algumas pessoas podem considerar muito um livro comum, mas é através disso que ele vai falar ao nosso coração. E Jesus passava tempo diariamente estudando a palavra, né? Agora você mexeu com muita gente, hein, pastor? Agora cutucou a onça com a vara curta. Como é que está seu tempo, você que está aí assistindo? Você tem conseguido parar um tempo para estudar a Bíblia? Para estudar a lição? Você tem a lição? Hoje em dia nós podemos ter de várias formas a lição da Escola Sabatina, né? A lição da Escola Sabatina nos ajuda a ir à Bíblia. Ela não é algo que substitui a Bíblia. Pelo contrário, sem a Bíblia você não estuda. Então, você tem conseguido parar para ler de forma tranquila, dedicar um tempo de qualidade para Deus? Eu quero te dar uma dica aí para te ajudar, porque talvez você não esteja conseguindo. Primeira coisa, você precisa separar um lugar na sua casa para isso. Para que você saiba que aquele localzinho ali, mesmo se a sua casa for pequena, apertadinha, não tem problema, uma cadeira, uma banquetinha, um lugarzinho ali, na sua cama, em algum lugar que seja confortável, que seja agradável ficar ali,
Você precisa separar esse lugar, porque aí você vai criar um mecanismo mental, você vai criar um caminho mental, a sua mente vai se adequar a isso. Quer ver um exemplo? A maioria das vezes que você se senta na mesa é para quê? Para comer, né? Então, se você se sentar na mesa, provavelmente vai vir um pensamento de comida. Ok? Uma bebida, alguma coisa para você comer, para você beber. Não é? Toda vez que você abre a geladeira, é para buscar alguma coisa para comer, não é? Tem gente que abre a geladeira para pensar, mas aí são exceções. Toda vez que você se deita na sua cama, pelo menos a maioria das vezes, para dormir. Então, existem lugares na casa que são separados para coisas específicas. Você precisa separar um lugarzinho para Deus. Isso aí vai te ajudar a ter tempo com Ele de qualidade, porque você vai saber que toda vez que você sentar ali, que você ficar ali, é para passar com Ele um tempo. E sabe de uma coisa? Deus gosta muito de passar tempo com você. Você é o filho que Ele ama. Ele te ama muito. Mas a sua vida corrida muitas vezes impede dele desfrutar da tua presença. Olha só, o Deus do céu querendo ficar com você. Não tinha que ser o contrário? Não tinha que ser eu querendo ficar com Deus para que eu receba o refrigério, para que eu receba o abraço dele, para que eu receba o amor dele, o entendimento, a salvação, a proteção. Não tinha que ser eu, como pecador, buscar a Deus? Mas percebe que ao longo da Bíblia sempre foi Deus que tomou a iniciativa, né? Porque Ele sabe que o nosso pecado nos afasta dele. Mas isso não é desculpa. Mesmo sendo pecadores, nós temos que nos esforçar para ter tempo de qualidade com Deus. Nós temos que pedir perdão a Deus por não ter passado tempo com Ele, por não ter buscado, colocado Ele em primeiro lugar. E temos que nos esforçar, porque quando nós queremos algo, nós nos esforçamos. E às vezes, pastor Zeca, é só uma questão de prioridade, né? Exatamente, a gente escolhe aquilo que a gente vai colocar dentro da nossa vida, né? Às vezes a gente chega em casa cansado do trabalho e tudo que a gente quer é assistir uma televisão, ou ver uma série, ou ver um jornal, alguma coisa assim. Mas por que você não para nesse momento para estudar um texto da palavra de Deus, né? É uma questão de prioridades. Eu estou cansado, eu quero relaxar a minha mente, mas quem disse que a palavra de Deus não é capaz de trazer paz para o seu coração? Muito mais do que uma televisão, muito mais do que qualquer outra coisa, a palavra de Deus pode te dar isso, né? É isso aí. E uma coisa importante, pastor Zeca, para finalizar, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é memorizar alguns textos bíblicos. Sabe por quê? Tem alguns textos da Bíblia que falam alto ao coração. São textos que, no momento de emergência, quando vem à tona, você se lembra aquele texto te conforta, te dá segurança, te dá confiança. Tem vários textos. Josué 1:9, conhece esse? Isaías 41, Salmo 37:5. Esse é o texto da minha vida. E ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gosto muito desse texto porque todas as vezes que eu estou em dificuldade, todas as vezes que alguma coisa terrível está acontecendo, eu sei que se eu entregar meu caminho ao Senhor e confiar nele, o resto ele vai fazer. Então eu estou fazendo o mínimo. Então perceba, quando você memoriza um texto, é maravilhoso. Existem algumas formas que podemos usar para memorizar o texto. Tem alguma forma que você se lembra aí agora de pronto, pastor Zeca? A repetição, falar em voz alta, a lição fala sobre canção, né? Você tem as músicas, algumas músicas da igreja que são literalmente os versos da Bíblia, né? São escritos os versos da Bíblia. Mas cantar alguns versos da Bíblia, falar em voz alta, repetir em voz alta. E eu acho que um muito importante, pastor, é você dar estudo bíblico. Porque quando você dá estudo bíblico, aquele verso fica gravado ali na sua mente e você acaba lembrando dele mais vezes. Então, passar a Bíblia para outras pessoas, né? Passar a verdade da Bíblia para outras pessoas, te ajuda no seu conhecimento da Bíblia. É verdade. Bom, estamos finalizando a lição. E foi uma bênção essa lição, porque nos ajudou a compreender algumas coisas muito importantes relacionadas ao texto sagrado, né? Como interpretar as Sagradas Escrituras. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você já tem a lição do próximo trimestre, que está começando hoje à tarde? Hoje à tarde já é sábado à tarde, né? Sábado à tarde já é o momento de estudarmos a primeira lição. Você já tem a lição? Não tem? Então faz o seguinte. Entra no site da nossa igreja, tá? Se você pesquisar no Google, lição da Escola Sabatina em PDF, online, você vai encontrar alguns links onde você vai encontrar a lição. Não deixe de estudar a lição de hoje. Combinado? Outra coisa, se você ainda não é um assinante da lição da Escola Sabatina, a melhor coisa que você tem a fazer é assinar. Ela é mais barata quando você assina. E outra coisa,
você sabe que ela vai chegar no conforto do seu lar. Todo mês, aliás, a cada trimestre. Né? Um pouquinho antes de terminar a lição, você já está recebendo. Às vezes, um mês antes, você já está com a lição nova. Olha que maravilha. Então, não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina. Ela é o alimento diário para nós, porque ela nos leva à Bíblia, a palavra da vida. E sabe, estudar a lição leva 15 a 20 minutos por dia. É muito rápido e faz toda a diferença em nosso dia. Então, quero encontrar você agora no próximo tema, com a próxima lição, aqui na lição central, tá bom? Quero agradecer a você por ter nos acompanhado durante essas transmissões. E, é claro, não vamos terminar aqui sem fazer uma oração. Né, pastor Zeca? Exatamente. Acabou a nossa primeira temporada da lição central e aguardem as próximas temporadas que vão ser ainda melhores. Vamos orar, então? Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de ter a Bíblia em nossa mão, de termos a liberdade de estudá-la. Existem lugares no mundo em que as pessoas são proibidas, em que até ameaçam a própria vida, caso tenham uma Bíblia em casa. E nós aqui estamos livres para ter 1, 2, 10, quantas Bíblias quisermos e passarmos quanto tempo nós quisermos com ela. Então ajuda-nos a aproveitar essa liberdade, ajuda-nos a aproveitar este privilégio e nos encher da Tua palavra a ponto que ela transborde em nosso coração. E assim as pessoas possam ver que em nós habita Jesus Cristo, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Nós nos entregamos em Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos dê um restante de sábado maravilhoso na Tua presença, uma semana nova na Tua presença, e assim nós possamos estudar diariamente a Tua palavra. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até mais, nos vemos na próxima lição central e não deixe de adquirir os livros do Impacto e Esperança. Um grande abraço.